Olá pessoal, tudo bem? Vamos então retomando as nossas gravações acerca do mágico do direito das famílias, falando especificamente sobre o Instituto do Bem de Família, né? Instituto esse talhado e cunhado no artigo 1711 e seguintes do Código Civil. No bloco passado nós ventilamos o histórico, falamos do Homestead Act, que surgiu no Texas, falamos para vocês do conceito esse, né, esculpido e talhado no artigo 1712 do Código Civil, lembrando-se sempre da súmula 364, né, que obviamente ela fala que pessoas solteiras e separadas e viúvas também têm essa proteção desse patrimônio mínimo em virtude da dignidade humana da pessoa, e falamos derradeiramente acerca das espécies do bem de família. Lembrando-se sempre que nós temos duas espécies de bem de família, e no final do bloco passado eu só conceituei a primeira. Eu falei do bem de família voluntário, e eu disse que esse bem de família voluntário, choque não é galinha, porque ele depende da vontade. Vontade de quem? Vontade do casal, que realiza por escritura pública o testamento no CRI, cartório de registro de imóveis, ou de um terceiro, né? Exemplo, meu tio, até que era o Bill Gates, não é isso? Bill Gates, vendo que eu era pródigo, o que ele faz? Ele destina parcela do seu patrimônio para o meu bem de família, ou seja, para que eu tenha uma salvaguarda, uma proteção, uma vida digna. Tudo bem, tudo tranquilo. Acontece que a partir de agora nós temos outras coisas a serem trazidas e trabalhadas dentro desse Instituto do Bem de Família. Voluntário. O que? Nós temos os efeitos, nós temos que falar de características especiais e, além disso, temos que falar da administração e extinção desses bens. Gente, com base nisso, eu quero falar primeiramente acerca dos efeitos, né? Quais são os efeitos do bem de família voluntário? Nós temos dois efeitos, né, para ser mais específicos. Mas esses efeitos, eles não são absolutos, e essa é a grande ressalva, essa é a grande observação. Nenhum desses efeitos, eles são absolutos. Quais são os efeitos? Nós temos a impenhorabilidade e temos como efeito a inalienabilidade. Impenhorabilidade está no artigo 1715, né? E inalienabilidade está no artigo 1717. Eu posso penhorar um bem, né? Eu posso vender um bem, alienar um bem? Notem, não são absolutos. Sim, é possível. Mas notem, esse efeito da impenhorabilidade, ele surge somente para situações que ocorram depois, né? Ou seja, posteriores à concreção do bem de família, e não para situações antecedentes. Exemplo disso, né? Dívidas condominiais. Se eu tenho dívidas condominiais existentes, não adianta eu esperar fazer uma avalanche, uma mega dívida condominial e falar assim, não, agora a partir desse momento, o que acontece? Esse imóvel é meu bem de família. Por que não? Porque essas dívidas, elas são anteriores à constituição do bem de família. O mesmo que a gente pode trabalhar, de certa forma, são os tributos, né? Lembrando-se sempre, tributos aí relacionados ao imóvel propriamente dito, tá? Tudo bem, de certa forma nós ventilaremos algumas exceções mais para frente, falaremos da Lei 8.009 de 90. A ideia inicial aqui é tão somente esculpir com vocês, trabalhar com vocês a ideia de que esses efeitos não são absolutos. Então, é possível penhorar? Sim, é possível, sem nenhum óbice, sem nenhum entrave, tá? Segunda situação que a gente tem como efeito é a inalienabilidade, ou seja, seria a impossibilidade de venda desse patrimônio. Só que você pode vender o patrimônio? Claro que pode, desde que os interessados se manifestem nesse sentido e desde que, obviamente, o Ministério Público, mero palpitador, ele seja também ouvido, né? Então, sim, é possível vender o bem, tendo a escuta, né, a oitiva do MP, ou seja, sendo ouvido o MP e os interessados assim se manifestem. De qualquer maneira, são dois os efeitos esculpidos e talhados no bem de família voluntário: impenhorabilidade e inalienabilidade. Ambos efeitos são relativos, não são absolutos. Tudo bem? Tudo tranquilo, tudo sossegado, né? Eu entendi, prof, eu entendi. Vamos então para as características especiais. Nós temos também duas características especiais. É bem capiroto, é bem dutinhoso. Por que duas? Porque na verdade não são três. A gente então não entra naquela setor holístico, né? Das tríades famosas como Zeus, Hades e Poseidon, momento Harry Potter, momento Percy Jackson. Tudo bem, tudo tranquilo. Quais são as características especiais do bem de família voluntário? Primeiro detalhe, gente, o voluntário ele depende da vontade do casal, não é isso? Um dos efeitos não é a inalienabilidade, ou seja, o bem teoricamente não pode ser vendido?
Né? Ele não pode ser penhorado também, ou seja, ele é impenhorável? Também. Estou entendendo. Então o que acontece? O nosso legislador, ele ficou atento à possibilidade de existência de putaria, de existência de 50 tons de cinza. 50 tons de cinza é mágico, né? 50 tons de cinza mais escuros de 50 tons de liberdade. Tudo bem, são 3 os livros, tudo bem, entendi. De qualquer maneira, o nosso legislador estava atento a essa situação. E ele pensou assim, é possível que de repente a pessoa ela tenha um patrimônio, sei lá, no valor de 9 milhões e um outro patrimônio no valor de 60 mil e ela vai e eleja o quê? O de 9 milhões porque é impenhorável, inalienável como bem de família? Poderia acontecer, né? Poderia. Só que o nosso legislador, atento a isso, ele colocou um limite. Ele colocou um limite, e o nosso legislador é religioso. Ele falou, nosso limite é 1/3, né? É 1/3 contra as coisas do capiroto, é 1/3 contra as coisas do mal. Brincadeira, né? Mas qual que é a ideia? A ideia é a seguinte, temos o limite de 1/3 do patrimônio. Então, somente até 1/3 do patrimônio pode ser bem de família voluntário, justamente para não ter, né, essa benesse da impenhorabilidade, justamente para evitar putaria, né? Seria essa a ideação, aqui a vida é essa ideação aqui existente. Entendi, prof, entendi, sensacional. Então vamos dar um exemplo, que eu acho que um exemplo acaba fixando melhor a matéria. Eu tenho 3 casas. Por que 3? Porque é mágico. É Harry, Rony e Hermione, né? É Han, Luke e Leia. Com a primeira casa, ela tá lá no valor de 1 milhão, aonde? Em Jordan Fields, né? Jordan Fields, Campos do Jordão, né? Então, um valor de 1 milhão, uma casa lá. Beleza. Temos uma outra casa, onde? Em Taubaté, Texas, no valor de 500 mil. E temos também uma outra casa em Ubatuba, no valor de 500 mil. Então, 1 milhão, 500 e 500. Meu patrimônio total é um patrimônio de 2 milhões. Tudo bem, tudo tranquilo, né? É valor arredondado, justamente para facilitar o cálculo. De qualquer maneira, o que pode ser perguntado na prova? E sempre né? Aquela casa de Campos do Jordão, que vale 1 milhão, ela pode ser bem de família voluntário? Não! E por que não? Porque extrapola o valor de 1/3 esculpido no artigo 1711 do Código Civil. Então nós temos um valor de 1/3. 1/3. Então o que poderia ser? Bem de família, a casa de Taubaté, 500 mil, Taubaté, Texas, ou a casa de Ubatuba, Ubachuva, 500 mil também, né? Ou seja, tudo tranquilo. Então, a primeira característica especial é esse limite de 1/3 para o bem de família voluntário, limite de 1/3 para o bem de família voluntário. Beleza, beleza? Tranquilo, tranquilo. Mais do que so far, so good. Vamos, como diria Buzz Lightyear, para a nossa segunda característica especial, ao infinito e além. Segunda característica especial. Gente, é possível que você torne bem de família o que, né? Valores mobiliários. Então, valores mobiliários podem ser bem de família? Podem, né? Valores mobiliários destinados justamente à manutenção de determinada residência, né? Humilde residência, como diria Michel Teló. E esses valores mobiliários, que podem ser, né, obviamente, bem de família, encontram-se esculpidos e talhados no artigo 1712 do Código Civil. Então, é importante falar, valor mobiliário também pode ser bem de família, né? Também pode ser bem de família, uma vez que ele vai ser destinado ao sustento da família, muitas vezes destinado, né, à manutenção do lar. Tudo tranquilo, tudo sossegado. Vamos para o nosso terceiro tópico dentro de bem de família voluntário, que diz respeito à administração dos bens. Gente, quem que administra, né, esse bem de família? A administração dos bens, ele vai competir aos cônjuges, né? Ele vai competir aos consortes. Eu gosto da expressão consorte, né? Muitas vezes é com azar, né? Mas vamos lá, ele está com esses cônjuges. Os cônjuges, eles vão, então, né, obviamente, administrar o bem de família. Só que a gente sabe que muitas vezes na prática, né, nós temos aí cônjuges que não falam a mesma língua. Um fala grego, outro fala mandarim, e pode rolar discussão da melhor maneira de se administrar aquele bem de família. Se isso acontecer, quem decide? Quem decide é o juiz, né? É o the judge. The judge vai, obviamente, né, decidir e deliberar sobre a administração do bem de família. Isso, óbvio, né, se não houver uma disposição em sentido contrário, que pode existir, né, que pode ter. E se os cônjuges morrerem? Os cônjuges passaram dessa para melhor, as criaturas foram conhecer o Criador, foram ver na grama nascer por baixo, vestiram paletó de madeira, deram o último suspiro, fizeram o desenlace, foram em direção à luz, deixaram o plano carnal e foram em direção ao plano etéreo. Se os cônjuges morrem, né, e eu gosto, quais cônjuges? Ambos os dois, né, para
dar aí uma ênfase, né? Ou seja, ambos os dois, subiu para cima, um pleonasmo, desceu para baixo, ambos os dois. O que acontece? Gente, se ambos cônjuges morrem, é interessante dizer que essa administração passa para o filho mais velho, né? Isso se esse filho mais velho, ele tiver aí, e a gente pode falar, mais de 18 anos, né? Passa para o filho mais velho, tá? E se ele não tiver mais de 18 anos? Se ele não tiver mais de 18 anos, a gente vai falar do instituto do que? Da tutela. Lembrando que de tutela e curatela, qual que é a diferença? A tutela fala de menor incapaz, menor de 18 anos. E curatela fala de maior incapaz. Ambos institutos relacionados aí ao direito assistencial. Lembrando que a administração, ela está no artigo 1720 do Código Civil. E para acabar, pelo menos, bem de família voluntário, só falta uma partinha, né? Então vai passar um pouquinho dos 10 minutos, que diz respeito que a extinção do bem de família voluntário, né? Prof, como que acaba esse bem de família voluntário? Primeira informação importante, né? Essa extinção do bem de família voluntário está no artigo 1722 do Código Civil. E é importante dizer que ela não acaba com a dissolução da sociedade conjugal. Muitas vezes as pessoas pensam que quando aconteceu a separação, quando aconteceu o divórcio, acabou, acabou. Acabou o quê? O bem de família. Mas não acabou. Não termina o bem de família com a dissolução da sociedade conjugal. Não termina, só vamos grifar isso, não termina com a dissolução da sociedade conjugal. Bem de família, gente, ele vai terminar com o quê? Ele vai terminar, obviamente, né, com a situação que a gente pode falar da morte dos cônjuges, né, tudo tranquilo, tudo sossegado, ou, né, por demais, a maioridade de todos os filhos. Então, com o óbito dos cônjuges, a maioridade de todos os filhos acaba, extirpa, né, o bem de família. Tem que tomar cuidado quando a gente fala da maioridade de todos os filhos aqui. Por quê? Porque a gente sabe que, de repente, um dos filhos ele pode ser maior incapaz. Se um dos filhos ele for maior incapaz, ou seja, ele necessitar de curatela, o bem de família, ele não extingue, ele não acaba. Tudo bem? É essa a ideação a ser trazida, é essa a ideação a ser ventilada. Gente, no próximo bloco eu darei continuidade ao Instituto do Bem de Família, só que agora, entretanto, não falarei mais do bem de família voluntário, e sim tão só do bem de família legal. Dito isso, deixo para todos um forte abraço e, obviamente, excelentes estudos. Até mais, gente. Tchau, tchau.